Voltamos para o segundo bloco do painel regional desta quinta-feira. O assunto é violência doméstica. Nós estamos com a Neuza Furtado, psicóloga, está aqui ao meu lado. Também o Gilberto Furtado, pastor da Primeira Igreja Batista de São Vicente. Conosco também o Fernando Chagas, nosso jornalista, que deixou uma pergunta, né, Fernando? Neuza, com esse relato do Gilberto, como fica a mulher com a carta de repúdio do homem naquela época? Então, a mulher naquela época, nessa situação, né, de ser repudiada, ela ficava mesmo assim ao léu, né? Ao léu de uma sociedade que não valorizava a mulher. Né? Por isso mesmo é que Jesus, ele estabeleceu isso, ele veio para valorizar a mulher, né? Valorizar o ser humano, valorizar a mulher. Tem até um episódio muito interessante, que é até muito conhecido, um texto bíblico, que fala que alguns fariseus levaram uma prostituta, né, uma mulher que estava adulterando, e o que Jesus fala para aqueles homens? Né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, trazendo uma lição de aquela mulher, e depois ele diz para aquela mulher, vai, né, em relação ao adultério, não peques mais, não faça mais isso, não cometa mais esse tipo de prática. Né? Então, Jesus, ele veio para valorizar a mulher. Mas, infelizmente, né, a gente sabe assim que a mulher foi criada, Deus criou o ser humano, a mulher e o homem, no sentido de complementariedade, um ajudando o outro, um com o outro, caminhando juntos. Mas, infelizmente, né, pela essa questão do homem ver a mulher no sentido de posse, numa cultura machista, né, a mulher, numa situação dessa, ficava mesmo à mercê de uma sociedade excluída mesmo de seus direitos e do que era possível ser realizado naquela época. Né? Agora, hoje, esse fato, até o depoimento aqui do pastor, ainda é muito comum. Né? A questão de não fazer boletim de ocorrência, não avisar ninguém. Esse é o grande problema até para o aumento da violência, porque a violência é contínua, né? Você não faz o BO, você não denuncia, o vizinho não fala, ninguém fala, continua. Esse é o principal fator ainda? Eu acredito que sim, um medo, né? Um medo. E sempre tem aquela esperança de que esse homem vai melhorar, de que ele vai mudar. Muitas vezes uma dependência econômica. Claro que nós sabemos que hoje a mulher, ela tem ido à luta, né? A mulher os hoje... filhos também, Neuza? A questão dos filhos também evita que a mulher faça a denúncia? Sim. Muitas vezes aquela preocupação com os filhos, como que vai ser essa questão, e principalmente eu vejo assim que financeira, para a mulher que depende desse homem, desse agressor, né, que muitas vezes depende dele financeiramente, né? Então tem essa questão que eu vejo, o medo, a dependência, são questões que fazem, e a esperança, né, de que esse homem vai melhorar, de que vai mudar, façam com que essa mulher fique com esse homem. Sobre o filho, Chagas, eu queria dizer, William e Neuza, já com o filho, é que eu acharia melhor que a minha mãe ficasse só ela e os filhos do que com ele. Claro. E assim, quando ela dizia que não separava por nossa conta, aquilo parecia que era um peso para a gente. Exatamente. Porque nós falamos assim, puxa, a nossa mãe está sofrendo e a culpa é nossa. Né? Então a culpa é que vai pesando. Eles carregavam essa culpa, principalmente você, né, que era o mais velho. É o mais velho, exatamente. Mas hoje tem uma lei, Maria da Penha, que protege a mulher. Ela tem, o que a gente chama em termos jurídicos, ela tem eficácia? Quer dizer, essa lei pegou? Eu acredito que sim, É bem divulgada, né? Eu vejo que é uma divulgação. Há mulheres que conseguem romper essa barreira do medo. Claro que ainda há muitas, né? Eu vejo que ainda há muitas mulheres que, por conta desse medo, ainda não têm essa coragem de denunciar. De uma forma geral, a mulher tem conhecimento dessa lei? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que está sendo bem divulgada. Né? Eu trabalhei no SER, em São Vicente, no período, 2 anos atrás, e a nossa equipe, assim, de assistente social, pedagogos, a gente trabalhava muito nisso, de conscientização das mulheres ali nas regiões mais carentes em São Vicente, no sentido de qualquer tipo de violência, denuncie. Né? Claro que você falou de, desculpa te interromper, já que você falou de poder público, eu acho importante também a gente frisar que, assim, também... é terrível, a mulher vai, faz o boletim de ocorrência e volta para casa, realmente não é uma situação segura, né? É preciso, a gente sabe de alguns espaços que tem em Santos, São Vicente, enfim, alguns espaços onde a mulher faz o boletim de ocorrência e ela vai para esse espaço, inclusive os filhos também, né? Para ficar longe do agressor. Aí o agressor muitas vezes vai preso, enfim, precisa ter esse processo de segurança também. Sim. Né, Luísa? Precisa desse processo de segurança, porque voltar para casa... Você sabe, né? E até mesmo de um tratamento com esse agressor, porque esse homem também é uma pessoa doente. Ele foi agredido também. Então, é uma autossabotagem, né? Um auto-boicote. Ele experimentou isso na infância, ele vai repetir. Se não fosse o caminho da igreja, William, certamente
eu seria um agressor. Porque eu fui levantar o histórico familiar, aí eu vi que o bisavô batia na bisavó, o vovô na vovozinha. Ele aprendeu em casa. Aprendeu em casa. Então, hoje, eu me tornei o homem mais apaixonado do mundo. Justamente porque aí eu fui essa mudança radical. É o contramodelo, né? Contramodelo. A psicologia de contramodelo. Porque ele tinha tudo para ser um homem agressor, repetir aquela situação familiar que ele viveu. Mas ele por tratar de Deus mesmo na vida dele, por uma decisão dele. Porque Deus trata quando a pessoa permite ser tratada também. Né? Ele se permitiu ser tratado por Deus, liberar perdão para o Pai. E hoje ele é um contramodelo dessa família. Gilberto, nós falamos aqui da norma legal, a norma legal jurídica. Mas o seu pai, ele teria alguma sanção divina por tudo que ele fez ou ele simplesmente se arrependeu e foi perdoado? Olha, Chagas, essa pergunta sua é tremenda. Pelo seguinte, porque ela vai se aplicar em muitos outros casos. E por incrível que pareça, eu estava conversando recentemente com um jovem que ele não consegue se perdoar. Eu não sei nem exatamente qual é a dificuldade dele, mas eu acredito que quando nós caímos em nós mesmos, é o cair em si, e vemos tantas besteiras que já fizemos, as nossas falhas, nós chegamos a um ponto de falar o seguinte: não tem mais como, não tem mais perdão para nós. Só que quando nós entendemos o plano de Deus, que quando Jesus veio à Terra, o próprio Deus encarnado, a missão de Jesus foi pegar o fardo que estava sobre mim, sobre você, sobre o William, sobre os nossos queridos amigos que estão nos assistindo, e levou sobre ele. Por isso que o efeito da cruz é muito mais abrangente do que uma pessoa pode imaginar. Eu fico imaginando Jesus tomando sobre ele toda a carga que estava sobre nós. É esse o efeito do sacrifício dele, que seria, por exemplo, alguém que me devesse algo muito grande. E aí eu pedisse emprestado algo dessa pessoa que está me devendo, ela me empresta, depois ela me cobra. E ela me cobrar, eu digo o seguinte: como é que eu vou pagar alguém que está me devendo muito? E é assim que Deus olha para nós. Ele paga quando nós estamos devendo muito. E ele pagou com um preço muito caro. E foi o próprio Filho dele. Então, por incrível que pareça, no lado divino, se há um arrependimento verdadeiro, quem vai saber disso é só a pessoa e o próprio Deus. Por incrível que pareça, há perdão. E é por isso que eu estou aqui hoje também como pastor, porque eu carregava essa culpa de ser o filho que desejava matar o próprio pai. E depois eu tive uma experiência, William, de entrar no pavilhão 9, no Carandiru, antes de ser desativado, e eu tinha que passar por todas as alas, todos os pavilhões, e os presos ficam soltos. E eu passava ali, e claro, né, às vezes com aquele temor, mas pensando assim: Deus, se não fosse a tua graça, eu estaria aqui. Eu estava ali, com certeza. Eu tenho que ir para um rápido intervalo. Antes o Minuto Saúde, Minuto Multimagem, a gente volta com a participação dos telespectadores e conversar mais sobre essa questão aqui no próximo bloco. Principalmente a gente vai entrar na questão do álcool, das drogas, mas falar também de outros fatores, que a gente fala de violência doméstica, álcool, drogas, mas tem outros fatores também que a gente vai discutir no próximo bloco. Já já.